Parabéns, já está dirigindo no sábado, né? Já é um bom sinal. Bom, hipertensão intracraniana, para quem já está acostumado a acompanhar a gente lá no consultório, tem uma noção muito boa do que é hipertensão intracraniana, né? A importância disso. E aqui, eu tenho um canal do YouTube mais ligado a ensino médico, que eu uso para ensinar neurologia lá na faculdade, e o Instagram. Eu gosto muito de brincar no Instagram, mas geralmente para alguma coisa, principalmente de AVC, trauma, de neurologia. Quem quiser dar uma passadinha lá. Bom, então nós vamos falar de hipertensão intracraniana. Como é que a gente fala de hipertensão? O que é hipertensão? Bom, nossa cabeça tem um crânio. Qual o objetivo desse crânio? Proteger o que a gente tem de mais importante, o nosso cérebro, né? Então, na evolução nossa evolução da espécie, o cérebro é um tecido nervoso extremamente sensível, não podia ficar exposto. Quando a gente iniciou a nossa evolução, a gente estava dentro da água. Aí, para a gente conseguir sair da água, nós tivemos que criar a nossa própria caixa de água, né? Então, a evolução criou o crânio. Esse crânio, ele é praticamente fechado, tem um orifício, tem um forame magno, tem uma importante área de abertura, mas praticamente todo fechado. Fechado por quê? Porque ele é cheio de água, então ele está protegendo a nossa estrutura mais importante. Então ela é uma caixa que tem conteúdo, que tem uma pressão. Essa caixa tem aquela abertura do forame magno e comunica com a abertura da coluna espinhal. Então nós temos dois compartimentos. Nós temos o compartimento intracraniano, que está aqui em cima. Nós temos o compartimento intrarraquiano, que está aqui embaixo, que comunica muito bem, mas todo ele fechado pela membrana e com compartimento de líquido aí dentro, né? De modo que o nosso cérebro, ele é o nosso tecido nervoso, cérebro, medula, é um animal aquático. Então ela só pode viver na água. Saiu da água, ele está problema. Você vê que na cirurgia nossa é irrigado o tempo inteiro, é molhado, o cérebro está sempre molhado. Então, essa caixa, né, aqui, dá para a gente ver, é uma caixa volumosa, tem em média 1,5 litro de água dentro da média, vai de 1.200 a 1.500. Então, é um compartimento amplo e o cérebro fica dentro, né? Agora, um compartimento desse tamanho com o cérebro aí dentro, esse cérebro fica muito sensível à mobilidade. Imagina um cérebro ocupando todo esse espaço aqui, ele com a consistência de um pudim. Então ele ficaria muito sensível a qualquer trauma. Então, com a evolução, criou-se então, para facilitar a capacidade de absorver trauma, vamos dividir esse compartimento tão grande. Então, provavelmente pela evolução da espécie, aqueles que foram criando divisões foi criando mais resistência e foi sobrevivendo. De modo então que, para não ficar um compartimento tão grande, a evolução criou algumas membranas que dividiu esse compartimento. Então, nós temos um grande compartimento infratentorial e um compartimento supratentorial. Mas mesmo o supratentorial ficou muito grande, então o cérebro tem muita mobilidade, então machuca muito. E qualquer machucada no cérebro, o paciente desmaia, a pessoa desmaia. Então, com a evolução, criou-se então, aqui também se vê as nossas divisões. Então, nós temos uma divisão infratentorial, que são aquelas estruturas mais primitivas que nós temos, que são essenciais para a vida. Sem essa parte de cá, a gente não sobrevive. Sem essa parte de cá, nós temos até as anencefalias que o Luiz falou aí. Então, essa parte aqui, você vive sem ela. Mas essa parte aqui não. O tronco não. Então, criou-se a divisão. Essa estrutura aqui muito bem protegida, você vê que tem pouca mobilidade, então tem menos chance de ser acometida. E essa parte de cá, mesmo essa parte não ficou muito grande, criou-se uma foice, que aí facilitou, então nós criamos compartimentos.
Então a nossa caixa craniana ela não é uma caixona, ela é uma caixa dividida em compartimentos supratentorial, depois se insere do lado, depois também tem um compartimento temporal. Então dividiu em partes. Para que isso? Para ganhar mais resistência, principalmente a trauma. Imagina que você vai andando, né, até o máximo que você consegue correr, você tem uns 15, 20 km por hora. Aí você cai e bate a cabeça. Então, quando você bate a cabeça, o cérebro movimenta um pouquinho para cá e as membranas protegem. Se fosse uma cavidade única só, esse cérebro fazia uma grande mobilidade. E uma grande mobilidade faria um grande estiramento do tronco e você teria lesão nessa região. Então, o modo de proteger a região essencial foi dividir a caixa em fragmentos, em compartimentos. Mas, e dessa caixa totalmente fechada com o líquido aí dentro. Aqui a visão lateral, a grande foice separa um hemisfério do outro, né? E a fossa posterior. E aqui uma coisa extremamente importante: essa cavidade continua com a outra cavidade. E isso ganha capacidade de tolerar trauma. Então, o nosso cérebro, hoje aqui, todo mundo prestando atenção, deve estar com a pressão intracraniana boa, super confortável. O cérebro tem que ficar aí confortável nesse ambiente. Então, a pressão vai falar um pouco. E a pressão dentro da caixa craniana, ela tem que estar normal para que o cérebro funcione normal, para que receba sangue o tanto que precisa. Então, a pressão ela é essencial. Então, a nossa caixa craniana, que tem esse volume, e o nosso cérebro, que tem mais ou menos esse peso, né, uma média, né, o compartimento todo, e o encéfalo ocupa 80%, o líquido 10% e o sangue 10%. Isso é uma média. Se for mais jovem, mais cérebro, se for mais velho, mais líquido. Então, é uma média. Por que isso, essa proporção? Essa proporção ela tem que ser estável. Se esse aqui aumenta, esse tem que diminuir. Se esse aumenta, esse tem que reduzir. Se esses dois aumentam, esse aqui tem que reduzir. Porque a pressão não pode alterar. Se alterar a pressão, alguma coisa vai funcionar mal, né? Então, a nossa pressão ela é essencial. A caixa craniana tem que ter uma pressão essencial, tem que ter uma pressão confortável. O cérebro tem que estar confortável aí dentro. Ele é tão sensível que ele não pode encostar em nada, ele tem que ficar flutuando. Mas como é que o cérebro flutua? Né? Ele tem uma tendência a ter um peso de 1,2 kg a 1,5 kg, ele desce, só que ele não desce. A água tem um coeficiente de flutuação que ele joga para cima. Então, primeiramente, porque o navio não afunda. Por que o navio não afunda? Joga para cima. Então, o cérebro ele tem um coeficiente de flutuação que joga para cima, diminui o peso, né? E isso é outra coisa. Ele também, boa parte dele é gordura. Então, ele flutua, ele fica aí confortável, certo? Então, o nosso cérebro tem mais ou menos 1.200 ml, mais ou menos 1.200, mais até 1,5 kg, está aí dentro dessa caixa e ele tem que ficar confortável, que é igual o cérebro nosso aqui nesse momento, que ele está confortável, porque senão você não estaria aqui tão tranquilo, alguma coisa pode alterar. Então, esse é o nosso volume do cérebro. Então, nessa parte, e o líquido? Bom, o líquido, como nós temos que ter, nosso cérebro tem que ter a sua própria caixa de água, então nós temos que produzir nosso próprio líquido. Então, o cérebro produz mais ou menos 150 ml, é o compartimento nesse momento, mas produz mais ou menos 20 ml por hora, e isso é renovado mais ou menos 3 vezes por dia. Ele é produzido aqui no plexo coróide, principalmente no plexo coróide, é drenado pelo sistema ventricular através da pulsação. Quanto mais pulsa, ele vai andando. Esse aqui de trás vai empurrando o de baixo. Quando chega no quarto ventrículo, onde tem a menor resistência, ele sai. Então, ali é a maior produção, dali ele sai, preenche as cavidades da fossa posterior, passa pela cisterna pré-pontina, pela cisterna âmbias, né, e um pouquinho desce. Esse pouquinho que desce, como que ele circula? Porque aqui quase não tem pulsação para circular o líquido. Então esse líquido que desce vai ficar preso. Aí vai pela nossa respiração.
Cada vez que eu respiro, eu interfiro na pressão intrarraquiana. Então, essa faz a mobilidade desse compartimento licórico e dessa região. Então, é um líquido que circula um pouco mais lento, mas está circulando, onde eu preciso de maior proteção dessa região. Daqui, ele sobe para ser absorvido na aglomeração intracraniana. Tudo isso aqui está falando porque, para a gente chegar depois, por que é tão importante controlar a hipertensão intracraniana. Então, isso aqui tem que funcionar perfeito, para que o cérebro fique aí confortável. Aí, da parte do sangue, também, o cérebro tem que estar confortável para receber o tanto de sangue que precisa, nem mais, nem menos. Se ele receber mais do que precisa, hiperemia. Daí dá problema. Extravasa, quebra a barreira encefálica, e você tem até uma encefalopatia hipertensiva. Se você recebe menos sangue do que precisa, você tem isquemia, hipóxia, que você não vai funcionar bem. Então, o sangue recebe mais ou menos esse fluxo de 50 ml por 100 gramas de tecido. No meu caso aqui, pelo meu peso, mais ou menos 750 ml por minuto. Eu posso estar dormindo, eu posso estar correndo, eu posso estar fazendo ginástica. Esse fluxo, ele é praticamente o mesmo. O que ele muda é de local. Uma hora eu preciso mais sangue aqui, outra hora eu preciso mais sangue aqui, outra hora eu preciso mais sangue aqui. E pouquíssimo sangue de cá. Porque essa estrutura primitiva, ela é muito reflexa, ela é muito básica, então é quase não consome energia. Você vê que é comum você ter um trauma muito grande e a pessoa depois ficar em coma vigil. O que é coma vigil? Você perdeu a parte cortical e está ficando com a função básica de sobrevivência. Então, o sangue, ele é necessário uma quantidade certa. Bom, e o líquido, agora, juntando todos os três conteúdos, eles têm que estar harmônicos para manter uma pressão nossa aqui menos de 10 milímetros de mercúrio. Então, isso é essencial para o funcionamento do nosso cérebro. Se a pressão sobe muito, se você tem uma pressão que sobe muito, o que vai acontecer? A pressão tende a empurrar alguém para fora, né? Então, se for muito alta, ela faz uma oposição ao sangue que está tentando entrar. Aí você tem uma função cerebral importante naquele momento, mas o sangue precisa aumentar o fluxo daquela região. Mas a hipertensão intracraniana não deixa o suprimento chegar tanto que precisa. Resultado, disfunção cortical, né? E em qual setor? Principalmente nas áreas mais importantes. Região pré-frontal, região do hipocampo, cinta de Purkinje do CDD. Então, nós temos falências seletivas nas áreas mais nobres, mais sensíveis. Então, essa PIC, ela é controlada rigorosamente, porque depende de tudo, nosso cérebro depende de tudo, tem que ter uma pressão estável. Então, nossa caixa craniana, com mais ou menos 1.500 ml, o cérebro é responsável pelos 1.200, é uma estrutura que quase não sofre variação, pouquíssimo, ela é bem estável. Nós temos um líquido de 150 ml de média, que tem pouca variação, mas tem muita mobilidade, e isso é essencial, isso é importantíssimo, né? Tem uma produção de 20 ml por hora, praticamente o nosso líquido é renovado 3 vezes no dia, isso lava bastante substância tóxica, lava os produtos do metabolismo, e nós temos sangue, mais ou menos 150 ml, naquele momento, né? Porque ele circula o tempo inteiro. Também não tem muita variação, mas ele é muito variado dentro do próprio encéfalo, ele varia muito. Uma hora precisa mais de uma área, outra hora precisa mais da outra. Se todas as áreas do cérebro resolverem funcionar ao mesmo tempo, o sangue não é suficiente para fornecer oxigênio e glicose. Em que situação acontece isso? No estado epilético. Por que no estado epilético todo mundo corre para acudir? Porque o sangue não consegue dar comida para todo mundo. E se não tem comida para todo mundo, alguém vai ficar com hipóxia e alguém vai sofrer isquemia. Bom, então vai ter aumento da pressão intracraniana e vai causar algum problema na gente. Todas as vezes que, quando um corpo estranho ou um componente
aumentar mais do que o outro componente poder ceder. Então, a pressão vai subir. E um sobe, outro cede. Aí fica bem. Então, se o líquido aumentar, alguém tem que ceder. Ou então, se surgir um corpo estranho lá, um elemento alienígena aparece lá, alguém tem que ceder. E ele vai ceder até um certo ponto. E aí vem a nossa importante função de uma estrutura que é muito móvel. Então, eu coloquei aqui 22 porque esses dados de trauma a gente tolera até 22 milímetros de mercúrio. Então, se você está lá, teve um trauma até 22 milímetros de mercúrio, teoricamente, suas funções metabólicas conseguem manter, né? Tem algumas pessoas que estão mais sensíveis, mas em média, 22 milímetros. Eu já vi pacientes com pressão alta e o fluxo e a dinâmica consegue se manter. Mas a gente tem essa referência. Então, aqui a situação seria normal, tá? O sangue circulando, a pressão está desse jeito. Aí surgiu um hematoma. O Tiago vai falar aqui. Surgiu um hematoma. Esse hematoma apareceu aí. Até que ponto esse hematoma vai correr o risco? Você vê que o hematoma apareceu. O que aconteceu? Apareceu um elemento novo. Quem foi o principal que cedeu? O que é mais móvel dentro dessa caixa? O cérebro, o sangue ou o líquido? O líquido é água. Então a água vai para lá. Para onde que ela sai? Para onde ela tem mais espaço. Ela vai ser jogada lá dentro da coluna, vai para lá. Se vira com esse líquido para lá, adapta. Aí a pressão se adapta. Quinta-feira nós operamos um tumor grande, né? Impressionante, um tumor bem grande. E o paciente praticamente não tinha nada, porque ele foi adaptando o líquido excedendo. Então, enquanto isso aqui vai acontecendo, a pressão intracraniana se mantém e não interfere na função metabólica nem no suprimento sanguíneo. Até o limite. Chegou no limite, extrapolou o limite, aí a pressão começa a subir. Né? Qual que é o limite? O líquido tem um limite. Né? Quando ele começa a sair, extrapolou o limite de ele se adaptar, aí começa a ser reações. A reação superficial, a reação transcranial, e aí começa a complicar. Então, essa é a situação que a gente, na neurocirurgia, fica atento. Que hora que isso aqui acontece daqui para cá? É isso que dá a dificuldade nossa de avaliar qual que é a hora que está descompensando. É igual o Luiz falou, a pressão intracraniana aumentando, o líquido aumentando. Aí começou a ficar acima do limite que põe em risco o metabolismo do cérebro, é o paciente próstata. E aí ele tem que fazer uma abordagem rápida. Bom, então a pressão intracraniana é uma caixa, nós temos o cérebro. No caso da hipertensão craniana, o quê? Só se o cérebro inchar muito. Porque tem encefalite, infarto, AVC. Líquido, por causa da hipertensão, se houver uma obstrução no fluxo, ou uma obstrução na absorção, ou então uma hipertrofusão. Aí vai gerar hipertensão. Sangue, se tiver uma hipertensão, por exemplo, uma vasodilatação, por exemplo, logo após um trauma, o cérebro responde com uma hipervasodilatação da microcirculação e vai chegar lá com aquele brain swelling, aquele cérebro inchado, e nós vamos correr para fazer um tratamento até a descompressão. Então, um corpo estranho apareceu lá, extrapolou a capacidade de se adaptar, gera hipertensão. Então, a pressão intracraniana, esse slide aqui, ele é muito famoso, essa teoria de Secotas e Morikero, porque ele explicou de forma simples. Aqui é uma caixa craniana, nossa, aqui, aí ela vai e tem sangue venoso, sangue arterial, o cérebro e o líquido. Aqui está confortavelmente com a pressão ali abaixo de 22, no nosso caso, que é abaixo de 10. Aí surge um elemento novo, um coágulo, um hematoma, um tumor. Aqui, não era para estar aqui. Aí quando ela apareceu, quem cedeu primeiro? Quem cedeu primeiro? O líquido. O líquido cedeu, porque ele é água. A água móvel, sai rápido. Aí não tem problema nenhum, a pressão se manteve. Aí foi aumentando e o líquido chegou num ponto que não tinha mais líquido para drenar. Aí ele começa a forçar
Drena-se em segundo lugar, quem vai? O sangue venoso. Por quê? Porque as veias são flácidas, são moles, são frouxas, a pressão é baixíssima na veia. Então a veia é séria. Até aí, adaptou bem. Aí vem uma coisa, isso. Essa curva de Langford, ela é fantástica. Por quê? Nós estamos aqui, na base da curva, em que a pressão está normal. Porque isso aqui está conseguindo contornar. Então, até chegar nesse ponto, nós estamos aqui. Então, o paciente teve um trauma, surgiu um coágulo, já que vai lá, teve uma AVC hemorrágica, a pressão está estável, se adaptou, eu estou em nível 1. Estou acordado, consciente, lúcido, orientado pelas 15. Chegou no limite, começou a diminuir, começou a interferir no suprimento arterial, eu começo a ter disfunção cortical, então eu começo a ficar o quê? Mole, confuso, desorientado, o vaso caiu. Ah, mas caiu só um pontinho no vaso. Ontem eu cheguei aqui, estava 15, agora está 14. Significa muita coisa então, porque a função cortical já está sendo prejudicada. Então, só que, olha o que acontece daqui para cá, rapidamente vai para o céu. Aqui já é. Aqui somos nós, aqui é a morte cerebral. Então, ele vai rapidamente de nós para a morte cerebral. Esse é o nosso medo na neurocirurgia. Porque eu tenho dificuldade de avaliar esse tempo aqui. Então, quando esgota a capacidade de se adaptar, rapidamente ele perde essa capacidade e rapidamente a pressão sobe. E rapidamente você se torna um quadro que pode ser a morte cerebral. Então, essa curva, ela é fantástica. E aqui, de forma rápida, nós temos uma caixa craniana, um suprimento arterial normal, uma pressão de 12/8, né? Uma pressão média aqui na nossa circulação, pressão média de 90. Nós temos aqui o suprimento sanguíneo, que vai ser dividido. Esse sangue chega e ele é dividido. Vai para o lobo frontal, parietal, temporal, cada um vai para a sua região, vai dividindo, né? Não dá para poder ser todo ao mesmo tempo. Olha, esse aqui está funcionando mais, outro esse aqui está, então vai dividindo. Essa pressão vai lá para os arteriolos pré-capilares, que são arteriolos que têm pressão alta. A gente, vocês ajudando a gente na cirurgia, quando lesa um vasinho cortical, é um esguicho e dá um trabalho desgramado para parar a artéria cortical. Você coagula, e ela já veio, não. Daí você coagulou a veia, acabou. Então aqui nós temos uma pressão nessa microcirculação com uma pressão alta, porque ela vai ser controlada por esse arteriol pré-capilar. E aqui são os capilares. Então, quem demanda que tanto que essa capilar vai abrir, que essa arteriol pré-capilar vai abrir ou não? A demanda é de CO2. Olha como é que o nosso cérebro é inteligente. Ele desenvolveu o seguinte: quem está trabalhando mais, produz o que mais? CO2. Se você está trabalhando mais, produzindo mais CO2, você fica um ambiente mais ácido, as arterias abrem e você recebe mais sangue. Um tratamento simples e rápido, muito eficiente. Então, o fluxo vai para quem está precisando mais. Então, mais uma vez, vai a caixa craniana, o volume total, só a parte de sangue, ele entra no sangue com muito O2 e pouco CO2, vai para a artéria pré-capilar, vai para o capilar e depois vai para a veia e seiva. Já sai o sangue com muito CO2, pouco O2. Isso aqui é o nosso funcionamento. Aí o oxigênio sai, vai nutrir o tecido e vai produzir CO2, e o CO2 vai interferir no nosso arterial pré-capilar e vai definir a demanda. Agora, o que é interessante isso? Se você imaginar uma caixa craniana que tem naquele momento mais ou menos 150 ml, 50 ml está na artéria e 100 está na veia. Esse da artéria, eu tenho domínio por ele, assim, porque eu faço uma hiperventilação e diminui. Eu faço hipoventilação e aumenta. Então, você tem alguma mobilidade. Esse aqui eu não tenho domínio nenhum. O único modo que eu interfiro nisso aqui, sabe como?
cabeceira elevada. Você vê que a importância do paciente neurológico está com a cabeceira elevada, porque você drena um compartimento passivo, que são as veias, e isso diminui a quantidade de sangue intracraniana, e a pressão diminui. Por isso que a pressão é importante, cabeceira elevada e a cabeça neutra. Porque se você virar a cabeça para um lado do outro e você pensar na jugular, e por azar daqui para cima for a jugular dominante, você barra isso aqui e você gera hipertensão lá na casa. Então, vamos andar aqui um pouco mais rápido. Isso aqui de forma um resumo. Esse sangue arterial, para passar para virar sangue venoso, passa por uma autorregulação cerebral, que a gente chama de acoplamento metabólico. Acoplamento metabólico é você estar recebendo sangue de acordo com o seu metabolismo. Quando isso acontece? Em trauma. Pois que você teve um trauma importante aqui, perdeu essa autorregulação, perdeu esse acoplamento metabólico, alguma coisa vai acontecer. Vai ficar a área sem receber sangue e vai sofrer. Então, o fluxo sanguíneo cerebral, ele é mantido independente de pH, pico, temperatura, porque o sangue tem que chegar o tanto que precisa, nem mais, nem menos. Então, dependente da demanda metabólica. Esse é o nosso problema no trauma, porque no trauma ele perde esse acoplamento e eu não sei que tanto de sangue eu tenho que dar. Então eu pego e faço tudo dentro de uma média. Bom, aqui só uma das causas de ter hipertensão é você ter uma isquemia e um edema citotóxico, que não gera uma hipertensão, mas vai evoluir para um edema vasogênico, que gera uma inflamação, gera hipertensão, um edema vasogênico inflamatório, uma hipertensão independente grave, e daqui a pouco nós estamos fazendo a transferência compressiva, porque eu preciso reverter isso de forma rápida. Mas eu não vou falar isso, porque tem outro evento. Só um exemplo aqui de uma causa de hipertensão, quando o cérebro aumenta, que aumentou por causa do compartimento arterial dentro, e gera uma hipertensão. O que aconteceu com esse compartimento? Ficou tão tenso que migrou para o lado de lá. Por que ele migrou para o lado de lá? Na tentativa de baixar a pressão. Todo o líquido aqui veio para cá. Isso não foi suficiente para baixar a pressão. Então agora está herniando o cérebro. Aqui é uma emergência. Aqui, nesse caso aqui, não tem nada que eu faça que vai aliviar isso, a não ser fazer uma transferência compressiva. Abrir o crânio aqui, aí a pressão cai até eu resolver isso aqui e depois tudo volta com esse outro lugar. Mas aqui uma linha de mortalidade é 80%. Aqui é uma das causas de hipertensão arterial, pelo acúmulo de água, que o Luiz já falou, a hidrocefalia. Aqui, uma AVC hemorrágica, o Tiago vai falar, é uma causa de hipertensão, que significa um elemento anormal que não devia estar aí, e está. Então, ele extrapolou a capacidade do cérebro absorver e já está herniando pelo lado de lá. Né? Aqui um hematoma, também extrapolou e já está herniando. São causas de hipertensão. Como que nós vamos suspeitar de hipertensão intracraniana? Dor de cabeça, vômito, distúrbio, mais confusão mental, sonolência, disfunção cortical. Significa que aquela área não está conseguindo receber sangue tanto que precisa e está funcionando meia boca. Né? Aí, se isso piora, torpor, coma, itaimidisa, lisocoria, de cerebral, decorticar, aquela desgraça já está total. Né? Ou seja, você chegou nesse ponto aqui, você não fica normal mais, vai ter problema, vai ter 70 graus. Então, nós não podemos deixar chegar nisso aqui. Esse é o nosso desafio. Então, como medir a pressão intracraniana, vou fazer um pouco mais rápido. O ideal é o catéter interventricular, que é o padrão ouro, mas eu posso medir a pressão intracraniana, avaliando a tomografia, ressonância, toda transcraniana, o de olho. E agora nós temos chegando aí o Brefoker, já é um aparelho que mede a pressão intracraniana sem ser invasivo. Então, de forma mais rápida, aqui a derivação de todo mundo, a maioria do pessoal já conhece, é um catéter dentro do ventrículo. Os amigos mais usam, mas ele pode ser no parênquima e pode ser subdural. E ele vai gerar uma onda assim. Essa é a onda padrão. A primeira onda P maior do que P2, que é maior do que P3. Essa é a onda normal. Essa aqui, quando isso inverte, é sinal que está tendo hipertensão, que está perdendo a complacência, saindo da fase 1. Saiu da fase 1, já está indo para a fase 2,
e nós não queremos chegar na fase 4. Então vamos mudar. Bom, aqui de forma rápida, como é que surge essa onda? Essa onda vai ser desse jeito aqui, são as ondas. Ali a caixa craniana, aqui é o crânio, aqui o suprimento arterial. Aí nós vamos colocar um catéter no ventrículo para a gente medir a pressão. Essa pressão está normal, 5,20 ali, no caso nosso aqui, menos de 10. Aí tem uma pulsação do coração. Aí o sangue vai, circula. Quando o sangue entra no crânio, os vasos enchem. E o que acontece com o ventrículo? O ventrículo sofre, isso, aperta o ventrículo, o nosso catéter capta isso e mede a pressão. Na hora que mede a pressão, faz o PU. O PU, então, é uma onda da sístole. Isso aqui é importantíssimo, porque é aqui que nós vamos medir a pressão craniana. Agora, a segunda onda, depois que a primeira onda passa, aí gera a onda parte nas paredes e tem um eco. Ela volta. Quando ela volta, ela pega o ventrículo, aperta o ventrículo de novo, aí aparece o P2. E a P3, na hora que a drenagem venosa vai drenando, e a válvula aórtica fecha, faz um picozinho. Aí vai descendo, antes de chegar no zero, já tem outra onda. Então, isso aqui é uma onda normal, em que P1 maior que P2 e maior que P3. Aqui eu posso falar que a pressão intracraniana está normal ou está complacente. O nosso cérebro aqui está confortável. Então, bom, exames de imagem, de forma mais rápida aqui. Aqui uma análise, uma tomografia normal que vai gerar esse tipo de onda. Então aqui, essa tomografia é importante a gente ver a cisterna ângulis, a fissura silviana e os ventrículos. Tudo aqui permeável. Aí vamos gerar uma alteração. Aqui uma alteração em que não gerou interferência na cisterna ângulis, na fissura silviana. Então tem uma contusãozinha frontal, mas a caixa craniana está normal, a complacência está boa. Eu estou tranquilo com essa tomografia. Aí, essa aqui eu já não estou tranquilo. Tá vendo o que acontece? Eu já não vejo mais fissura silviana, acabou, o ventrículo está começando a reduzir. Então, eu apaguei os sulcos, está começando a ter desvio e o cérebro não está confortável. Aqui, você já está com a pique elevada, já está perdendo a capacidade de adaptar a pressão. Esse paciente aqui já está correndo risco. Cadê a cisterna ângulis? A cisterna ângulis não está crescendo, porque então já está esgotando a capacidade de adaptação. Então a pique aqui já é P2 maior que P1. Agora, o que vai acontecer nessa situação aqui? Já está com grande desvio e perdeu totalmente a capacidade, não tem mais nenhum cisterna aberta, ou seja, hipertensão grave, P2 maior que P1, então já está muito grave. O Doppler transcraniano fornece esses índices, poligemia e hiperemia nas espaços, não vamos entrar aqui, mas ele nos dá a noção de hipertensão, que é essa imagem aqui. A outra sonda nervótica, dá para ter noção da manhã nervótica, para você avaliar a hipertensão. E, bom, diante de uma hipertensão, nós vamos fazer algumas medidas, tatafé, oxigenação, posicionamento da cabeça. Aí mais importante, nós vamos treinar líquido, melhorar relaxamento muscular, manitol, hiperventilar até um limite, suprimir sintetização metabólica, a gente usa pouco, hipotermia, usamos o tempo, mas parando praticamente, e vamos para a transmissão PT. Não vou entrar em detalhe, mas a fisiopatologia da nossa hipertensão, senão essa aula fica muito grande. Aqui está um exemplo do que acontece quando o cérebro está hipertenso, que a gente abre o cérebro, a dura máquina, ela expande. O cérebro dá uma pulsada. Então, eu abro aqui, quando o cérebro começa a pulsar, aí você vai abrindo devagarzinho, ele vai pulsando, vai se adaptando. Aí, nesse caso, para aquela hipertensão muito refratária, a gente pega e faz uma plástica para ganhar espaço. De modo que isso aqui é para tratar aquela hipertensão muito grave que eu tenho que resolver rápido antes que o paciente fique intervencivo. Aqui a gente fecha e pronto. Bom, aí, o meu objetivo era falar da fisiopatologia da hipertensão. Não é tratar, mas mostrar por que as doenças geram a hipertensão.
E tudo que nós fazemos na pronto-socorro é tentar evitar uma hipertensão e uma situação irreversível. Porque todas as nossas patologias, a maioria vai evoluir para a hipertensão e depois morrer de hipertensão arterial. Então, esse é o objetivo, não chegar àquele ponto de irreversível e fazer tudo para controlar essa hipertensão. Certo? Falei demais? Falei rápido? Informação demais. Então, tá bom?